Vamos lá, gente. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Esta equação aqui, que eu acabei de deduzir no último vídeo, né? E eu vou combiná-la com o princípio da incerteza generalizado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nesta equação aqui do princípio da incerteza, eu vou fazer o H, né, como sendo o A, né? Então o A aqui é o hamiltoniano. E o B é qualquer operador Q, que é o mesmo que aparece aqui na outra expressão, né? Então eu posso escrever o seguinte, ó, sigma h ao quadrado, sigma q ao quadrado, né, no princípio da incerteza generalizado, é maior ou igual a 1 sobre 2i, comutador A com B, ou seja, comutador de h com q, né, o valor esperado deste comutador, na verdade. Então tem aqui o hq, valor esperado, tudo isso ao quadrado. Então tá aqui, né? Então eu preciso deste comutador aqui, que é o mesmo que aparece aqui, né? O mesmo valor esperado. Agora eu vou pensar o seguinte, ó, que não depende explicitamente do tempo, que são os mais importantes, tá? Explicitamente do tempo. Ou seja, né? dq dt é zero. Eu vou fazer a conta apenas para estes operadores, tá? Então, momento, posição, hamiltoniano, nenhum deles tem o tempo explícito, né? Por exemplo, ó, a posição, o operador posição é a própria posição, não tem o tempo ali explícito, né? Claro, o x pode depender do tempo, mas isso é uma consequência. O x é uma variável independente, né? Quando a gente escreve o psi, a gente escreve o psi como uma função de x e de tempo. X independente do tempo, tá? Portanto, eles são variáveis independentes. Assim como o momento, né? O momento é um operador menos i h cortado d dx. O tempo não aparece em nenhum lugar aqui. Então o operador momento é independente do tempo. Não muda nunca a cara dele, é sempre a mesma cara, né? É isso que eu quero dizer. Portanto, né, nesta expressão toda aqui, isso aqui é zero. Né? O que nos dá o seguinte, taxa de variação do valor esperado de Q com o tempo é simplesmente menos 1 sobre i h cortado, valor esperado do comutador h com q. E, portanto, né, o valor esperado do comutador de h com q é o menos i h cortado dq dt. Eu vou pegar esta expressão aqui e substituir no princípio da incerteza, né? Vou colocar aqui então, ó, sigma h ao quadrado, sigma q ao quadrado é maior ou igual a 1 sobre 2i, e aí que vai ficar menos ih cortado, né? Vou fazer assim, colocar o sinal de menos aqui na frente, dq dt. E aí tudo isso ao quadrado. Bom, os i's aqui, né? O númerozinho i cancela, em cima e embaixo. Eu vou ficar aqui com menos, então vou colocar assim, gente, o h cortado sobre 2, já legal que aparece h cortado sobre 2 aqui, né, já é um bom sinal, dq dt ao quadrado. Pode pôr o sinal negativo que está aqui, né, mas o negativo ao quadrado vai acabar cancelando, vai ficar positivo, então não preciso mais me preocupar com este sinal, né. E aí, né, finalmente eu posso escrever o seguinte, ó, sigma h, eu vou tirar a raiz quadrada, né, sigma h, sigma q é maior ou igual a isso aqui, né, ó, h cortado sobre 2, módulo desta derivada. Tá bom? Essa daqui é uma expressão para qualquer princípio da incerteza com a energia ou com o hamiltoniano, né? Para qualquer operador Q aqui. Pode ser a posição, pode ser o momento, pode ser qualquer coisa, né? O princípio da incerteza desta coisa, deste Q, com o hamiltoniano, é isso aqui. H cortado sobre 2, taxa de variação do valor esperado da coisa que eu quero saber ali, né? O Q. Tá bom, gente? Então agora eu vou vir para cá, ó, na apresentação. Essas contas já estão feitas aqui, né? A gente chegou nesta expressão aqui no outro slide lá, tá? Que é um certo
princípio da incerteza de H com Q, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir ΔT, tá? Aquele que aparecia naquela expressão, né? O ΔE, ΔT maior ou igual a H cortado sobre 2. Eu vou definir o ΔE como o desvio no hamiltoniano, né? O desvio na energia. Isso aí é até intuitivo. Mas eu vou definir o ΔT desta maneira, ó. Como eu sei que isso daqui tem unidades de tempo? Né? Porque eu tenho Q em cima e Q sobre T embaixo. Né? A mesma unidade de Q em cima e embaixo. E ainda divido o denominador por T. Né? Então vai ter unidades de tempo. Isso aqui é uma coisa que tem unidades de tempo. Se eu faço isso, né, o que acontece? O dq dt aqui nessa expressão é o sigma q sobre ΔT, se eu quiser escrever assim, né? Ou o sigma q é a derivada em módulo, né, dq dt, vezes o ΔT. Não é isso? Só ver aqui, ó, sigma q é o dq dt em módulo vezes ΔT. Tá? Então, gente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir o ΔT assim, o ΔE assim, e jogar aqui. Tá? Ó, então, sigma h, que é o ΔE, sigma h, o ΔE. O sigma q, se eu definir o ΔT assim, vai ser o dq dt, né, vezes ΔT. Então aqui vai ficar o ΔE ΔT maior ou igual a cortado sobre 2. Se vocês quiserem eu faço mais devagar aqui. Eu acho que vão querer. Tá? Acho que é mais fácil de fazer a conta de passo a passo. Então, ó, sigma h é o ΔE. Sigma q é o ΔT derivada. dq, que é valor esperado, né? dq dt. Isso é maior ou igual do que h cortado sobre 2, derivada de novo. dq dt. E, portanto, eu posso cancelar aqui essas duas derivadas, né? Eu chego em ΔE ΔT maior ou igual a h cortado sobre 2. Bom, isso aqui não é uma dedução, né? Eu cheguei nessa expressão aqui, né? Ó, mas eu adotei este ΔT aqui. Tudo bem, se o ΔQ for igual a isso, maravilha. Eu sei que tem unidades de tempo, então está coerente, né? Mas eu tenho que interpretar o que significa este ΔT. Né? Vamos lá então na interpretação. Aqui está o meu princípio da incerteza energia-tempo, né? Aqui está o meu ΔT e o que significa o sigma q. Então vou fazer o seguinte, gente, ó. Vou fazer um gráfico aqui de t no eixo x e aqui o valor esperado de q. Então imagina que inicialmente, né, eu estou aqui em um certo valor q esperado em um instante t. Aí o tempo passa um intervalo de tempo ΔT, então eu vou para um outro instante t mais ΔT, né? E o valor esperado veio para cá, ó. Q mais sigma Q, digamos. Ele veio parar neste outro instante de tempo, veio parar aqui. Né? E o que acontece? Ó? Se o ΔT for pequeno, eu tenho aqui uma linha reta, eu posso aproximar por uma linha reta, né? Onde eu tenho um triângulo. Aqui é o ΔT e aqui é o sigma Q. Né? E a derivada desta reta é o dq dt, né? A derivada desta reta aqui, né? A inclinação da reta é o dq dt. Então eu posso dizer que realmente o sigma Q é dq dt ΔT. Então percebam que a interpretação do ΔT, ó. ΔT é o intervalo de tempo para o observável Q mudar de um desvio padrão, né? Passou um intervalo de tempo ΔT, o valor esperado de Q variou de um desvio padrão. E um desvio padrão é uma mudança significativa, né? Lembrem-se que eu tinha falado antes, gente, o seguinte, ó, que eu ia demonstrar isso aqui, né? Ó, ΔT é o intervalo de tempo necessário para alterar significativamente o estado do sistema. Né? E um desvio padrão é uma mudança significativa, concordam comigo ou não? Se você muda uma coisa de um desvio padrão, você consegue perceber a diferença. Né? Dentro de um desvio padrão não, né? Porque você está dentro do seu erro experimental, assim, digamos, né?
Mas se você muda alguma coisa a mais do que um desvio padrão, você já consegue perceber, notar a diferença. A diferença é estatisticamente significativa, né? Certo, pessoal? Então tá aí a interpretação do princípio da incerteza energia-tempo que aparece bastante em livros de quântica, tá? Bom, vamos interpretar aqui este resultado, pessoal, vendo assim o que acontece quando o ΔE é pequeno, o ΔT é pequeno, né? O que a gente consegue dizer. Veja o seguinte, ó. ΔT aqui, ó, depende de qual observável você usa, né? Porque depende de qual que você está usando para definir o ΔT. Então, dependendo do observável que você usou para a definição do ΔT, o ΔT vai ser diferente, né? Isso é claro, né? Então, a mudança pode ser rápida para um observável e lenta para o outro, né? Ou seja, o ΔT pode ser pequeno ou grande, dependendo do observável que você usa para defini-lo. Tá? Então isso aí fica meio que subjetivo, né? Ou fica dependendo do operador que você usa para definir o ΔT. Por outro lado, gente, é o seguinte, tem algumas conclusões que são gerais para qualquer operador, né? A primeira delas, ó, se o ΔE é pequeno, o que acontece? Então vamos dizer que o ΔE pequeno. Daqui, ó, do princípio da incerteza, né? Eu sei que o ΔT tem que ser grande. Né? Porque se o ΔT é muito pequeno, para manter a desigualdade, eu tenho que aumentar o ΔT, né? Para manter essa desigualdade aqui maior ou igual a h cortado sobre 2. Né? Então, ΔT é grande significa o quê? Que todos os observáveis devem mudar bem gradualmente. Né? ΔT grande significa o quê? Que demora para um observável alterar seu valor. Né? Porque o que era o ΔT mesmo? Era o intervalo de tempo para o observável que mudar de um desvio padrão. Então, se o ΔT é grande para qualquer observável, significa que qualquer observável varia muito lentamente. Né? Então, se a incerteza na energia é pequena, todos os observáveis devem mudar bem lentamente. Tá? Essa é a primeira conclusão geral que a gente consegue extrair. A outra é a seguinte, ó, se qualquer observável muda rapidamente, o que isso significa? Observável muda rapidamente, qualquer um, tá? Você pega lá qualquer um dos observáveis possíveis de um sistema e percebe que ele muda rapidamente. Significa que o ΔT é pequeno. Né? O intervalo de tempo para qualquer observável mudar de um desvio padrão é pequeno, então ele muda rapidamente. Né? ΔT é pequeno, né? Significa o quê? Que o ΔE é grande. Então a incerteza na energia é muito grande. Então, se dentre todos os observáveis possíveis de um sistema, qualquer um deles muda muito rapidamente, isso significa que você tem muita incerteza na energia, a ΔE grande. Tá bom? Essas são as observações aí gerais sobre o princípio da incerteza energia-tempo, tá, gente? Que vocês veem aí em alguns conceitos. Aparece, por exemplo, em nanotecnologia, tá? Às vezes você pode aplicá-lo em física do estado sólido e assim por diante. Tá bom, pessoal? Era isso por esta aula, tá? Na sequência a gente vai se encontrar ao vivo, daí a gente discute e tira dúvidas. Tá bom, gente? Dê um like aí no canal, curtam os vídeos. Então até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.